Dando continuidade, né, no nosso último tópico da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, né, curva característica para um gerador. É lógico, né, essa curva o gráfico, né, vai ser baseado, né, na equação do gerador. Tá? Então nós temos aqui a equação, a DDP, né, é igual a força eletromotriz, né, menos a resistência interna vezes a corrente, ou o tanto que ela libera é igual a DDP que ela produz menos a DDP que ela consome, ok? E aí nós podemos fazer um gráfico dessa equação, tá? Quem são as variáveis aqui? As variáveis nossa, né? A DDP que pode mudar, né? Vai liberar, vai depender do tanto da corrente, né? E a corrente, tá? Então, essa aqui vai ser as duas variáveis, né? Então, vamos supor que nós temos um gerador que a resistência interna seja constante, tá? É lógico, uma pilha com o tempo, né, ela vai desgastando, vai aumentando a resistência interna, correto, tá? Só que nós vamos analisar aqui esse gráfico só para resistência constante. Então, imagina eu pegar essa pilha aqui e eu montar um gráfico para a atual situação dela, para a atual resistência interna dela, tá? Aí nós vamos ter duas variáveis, né, que é a diferença de potencial e a corrente. E duas constantes, que é a energia que ela produz, né, a diferença de potencial total, né, a força eletromotriz, e a resistência interna, ok? Então, nota que isso aqui é uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau a gente já sabe que dá uma reta, ok? Mas vamos lá. Primeiramente, para a gente fazer esse gráfico. Imagina na situação em que a pilha ela não tem corrente elétrica. Tá? Então, nota que o nosso gráfico aqui, ó, a curva que eu quero, é a DDP em função da corrente. Tá? Então, a DDP dependente da corrente. Ou seja, lógico, se eu aumento, né, a corrente aqui, o que vai acontecer com a DDP? Se eu aumento a corrente dentro da minha bateria. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar na possibilidade da corrente ser igual a zero, o I ser igual a zero. Quando o I igual a zero, então esse fator aqui vai zerar. Então, vai sobrar quem? U igual a E. Então, de novo, então nota que o I é zero, então R vezes zero é zero. Então, vai ficar U é igual a Epsilon. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, corrente igual a zero. Tá aqui, ó, então, a corrente é igual a zero, então nós temos um valor de U, que eu vou chamar de E. À medida que eu aumento aqui a corrente, nota que esse fator aqui é negativo, ó. Então, à medida que eu vou aumentando a corrente interna, esse fator aqui vai aumentando, ó. E vai diminuir o valor do U. Tá? Então, de novo, esse aqui é o total. Se a corrente aumentou, a parte negativa aumentou. Se a parte negativa aumentou, esse valor aqui vai diminuir, certo? Então, vai diminuindo aqui até quando o U chegar igual a zero. Tá? Que aí eu vou colocar aqui, mas agora eu comento mais. Tá? Que é essa situação aqui. Tá, não. Tá, onde é que eu tenho essa situação aqui e onde que eu tenho essa aqui? Nota que aqui, nesse exato momento, a pilha não está ligada em nada, não tem corrente elétrica, certo? Então, essa é a situação desse ponto aqui, onde não tem corrente elétrica. O I é igual a zero. Ou seja, se o I é igual a zero, não está tendo perda de energia. Então, nós não temos nenhuma perda de energia. Se nós não temos perda de energia, então a DDP é igual à própria que ela produz. Eu só tenho ela, que é nesse momento aqui. À medida que eu vou ligando um aparelho aqui, aí começa a passar corrente aqui dentro. Aí imagina que eu liguei uma lâmpada. Quando eu ligo uma lâmpada, vai surgir uma corrente aqui dentro. Quando surge uma corrente aqui dentro, ela vai passar pela resistência interna e aí a pilha vai começar a aquecer, vai começar a ter perda de energia. Tá? Então vai perdendo energia, né? Se eu aumento a corrente,
vai aumentar também o aquecimento, né? Quanto maior a corrente, maior o efeito Joule. Lembram? Tá? Então é isso que está acontecendo, né? Até chegar na corrente máxima suportada, que é esse momento aqui. Ó. Aqui nós temos a corrente máxima. Quando eu chego na corrente máxima, minha aqui, ó, o I igual o I é máximo, o que nós vamos ter aqui? O U igual a zero. O U aqui é zero. Ó. Ou seja, se o U igual a zero, ela não está liberando mais nada. Tudo que ela produz, ela mesma consome. Certo? Então, eu tenho essas duas situações. Então, a primeira situação é aqui, tá? Quando está desligado, não tem corrente. E a segunda situação, quando chega aqui, corrente máxima. Então, esse é o gráfico aqui, ó. Então, a corrente vai variar de um valor zero até o máximo. O U vai variar de um valor zero até o valor do epsilon. Ok? Agora eu vou representar em valores, facilita a compreensão de vocês. Deixa eu só concluir aqui. Então, imagine que eu tenho uma bateria, certo? Essa bateria não tem nada ligado nela. Se não tem nada ligado, tá? O que isso significa, né? Que não tem corrente é zero. Então, U igual a E, nós estamos nessa situação aqui. Agora, pense o seguinte, se eu ligar aqui um fio, de um polo ao outro, vamos supor que esse fio ele não tem resistência. Quando eu ligo esse fio aqui, um polo no outro, nós vamos ter uma corrente máxima. Tá? Então, esse aqui vai ser a máxima corrente, né? Vai ser uma corrente tão alta que na hora que você toca dois fios, ele dá um pipoco. Ou, né, pega um pedaço de bombril, liga na parte com um pedaço do bombril na extremidade da pilha e trisca a outra parte do bombril aqui na outra pilha. Então vai ter uma corrente máxima, tá? Porque nós temos a resistência do fio quase zero, né? E aí quando eu ligo esses dois aqui, nós vamos ter uma corrente tão alta que a própria bateria, né, vai consumir toda a energia produzida por ela mesma, tá? Então aqui a gente chama de curto-circuito, tá? Quando a gente liga um potencial no outro potencial por um fio que não tem nenhuma resistência. Então basicamente zero resistência, tá? Então aqui nós podemos escrever assim, ó, nessa situação aqui, ó. Né? Podemos escrever que para essa situação aqui, quando eu ligo dois polos, U é igual a zero. Ok? Se U é igual a zero, aplicando zero aqui, ó, nós vamos ter zero é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Passando esse fator RI aqui negativo para o outro lado positivo da equação, da igualdade, nós vamos ter isso aqui. R vezes I igual a força eletromotriz. Passando o R dividindo, nós vamos ter corrente elétrica igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Esse aqui é o momento que nós vamos ter a máxima corrente, que é isso aqui, ó. O que nós temos aqui, ó? Nós temos U igual a zero e corrente máxima, que é isso aqui. Essa corrente aqui a gente chama ela de corrente de curto-circuito, tá? É aquele momento da máxima corrente, né? E aí pode até ocasionar uma faísca, fogo, né? Um incêndio, por aí vai. Então essa corrente aqui também nós podemos chamar ela de corrente de curto-circuito, certo? Tá. Então nota, vamos fazer por valores, tá? Lembra do exercício anterior? Nós tínhamos anotando aqui, nós tínhamos o E igual a 1,5. Vou pegar aqui o Ezinho, né? O tanto que ela produziu. Igual a 1,5 menos a resistência interna era 0,1 vezes a corrente que era 1, né, no exercício anterior, né? Então esse aqui vai ficar menos, né? 0,1, né? Que deu lá na resposta 1,4, tá? Então seria um exemplo. Nesse caso aqui,
Se a pilha tivesse desligado, ela ia liberar quanto? 1,5. Nós estaríamos aqui no gráfico. Tá? Nesse caso aqui, então já estaria um pouquinho para baixo. Ó. A corrente é 1 ampere, né? Então, já estaria no ponto aqui assim, ó. Estaria num ponto aqui, né? Onde a FEM agora, né? Seria aqui 1,4. Então, aqui, ó, o máximo, vamos aqui, o máximo seria aqui 1,5 volts, que é quando a corrente é zero. Nesse caso aqui, a corrente é 1 ampere, não é isso? Então, a corrente é 1 ampere, e aí a FEM nós encontramos 1,4, então aqui já seria 1,4. Então, se nota que vai, quanto maior a corrente aqui, ó, então maior, né, vai ser a quantidade de energia dissipada, e portanto, né, menor vai ser o valor que ela libera. Então isso só vai diminuindo, de modo que quando chegar aqui na corrente de circuito, esse valor vai ser igual a zero. Ok? Por hoje é só, e até a próxima semana.